Estamos aqui com ele hoje, Wilson Pereira de Souza. Wilson que foi guarda municipal, foi presidente da Liga Sertanesina de Futebol e foi árbitro também. Wilson, conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua carreira. Bom dia a você, bom dia. Bom dia a você, ao Jota, enfim, a todos aqueles que nos acompanham. Minha trajetória, ela não é somente em cima de como fui guarda civil municipal, quando por 28 anos, e também como diretor da Secretaria de Esportes, como presidente da Liga. O Wilson é uma pessoa que realmente veio aí, oriundo da Fazenda Lagoa da Serra, com a boa criação, e posteriormente vindo ao Sertãozinho, já com uma vivência muito grande nessa cidade, natural daqui, deixa bem claro, né? E criou uma grande história no futebol sertanesino. E essa grande história hoje, com certeza, aqui vai ser um prazer estar revelando para vocês aqui. E Wilson, conta um pouquinho mais pra gente como foi essa sua trajetória no mundo do futebol, o que você fez aí pelo futebol sertanesino. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tive uma infância onde eu comecei a praticar futebol na Lagoa da Serra, e posteriormente eu tive a felicidade de poder participar dos juniores do Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, participando também pela Ginásio Pinhalense, lá de Pinhal, e posteriormente uma contusão grave no joelho, eu tive que me afastar, aonde fui convidado pelo senhor Clóvis Jorge Hall, presidente da Liga na época, para que fosse ser árbitro. Aí fiz o curso junto à Liga Sertanesina de Futebol. Posteriormente fiz também junto à Federação Paulista de Futebol, onde por um ano trabalhei como assistente primário, e posteriormente como árbitro da Federação Paulista de Futebol durante 3 anos. E também a convite do mesmo Clóvis Jorge Hall, me tornei árbitro da Federação Paulista de Futsal durante 10 anos, trabalhando como árbitro de ponta da federação, graças a Deus. Trabalhei em 10 jogos regionais como árbitro e 4 jogos abertos, e sendo que nessas modalidades eu sempre estive aí arbitrando as finais ou semifinais dessa categoria, representando muito bem a Liga, bem como também a Federação Paulista e também, por que não, a cidade de Sertãozinho, onde a gente teve a felicidade de estar arbitrando grandes finais durante essa carreira nossa, que começou em 88 e eu trabalhei até 98 na Federação Paulista de Futsal. Ô Wilson, você falou que trabalhou muito como árbitro, né? E a gente sabe como é complicado a vida de árbitro aí no futebol. Conta pra gente aí se teve alguma história engraçada, alguma situação complicada que você passou aí. Olha, a coisa que mais... a gente tem muita história, porque árbitro de futebol não é fácil. Para aqueles que pensam em ser árbitro de futebol ou árbitro de futsal, ou seja, em qualquer modalidade que você vai fazer, antes, quando você é dirigido, pessoas cuidam de você, mas quando você passa a dirigir, há muitas coisas, emoções que vivam atletas, torcedores e dirigentes, é muito difícil. Cada um tem uma interpretação diferente daquilo que realmente ocorre. Então a gente eu tive muitas no futsal, e como tem muitas no futebol de campo. No futsal, eu vou contar uma que a gente foi arbitrar em Lins, né, no sábado, Corinthians de Lins, como também a Garapava. E nessa partida, e no domingo, a gente ia arbitrar em Araçatuba. São 2 cidades próximas, né, que então nós fazíamos no sábado à noite Lins, e no domingo pela manhã a gente ia fazer o jogo em Araçatuba. E nessa partida, era uma partida que definia quem caía para a Série Prata, na época. E os jogos seriam realizados para a Série Ouro. E nós fomos com a perua Kombi da Prefeitura, eu, o Zé Roberto dos Santos, o Silvio de Souza, o Zé Carlos Donizete Nascimento, que era o Zé Branco, e Wagner Bermejo. Nós estávamos lá na nossa cidade quando foi convidado por um dirigente, o senhor Divino do Prado, que nós dividimos a facilitar as coisas para a equipe de Lins. E na ocasião a gente tinha um nome a zelar junto à federação, como tem até hoje, e nada disso a gente fez. Pelo contrário, eu expulsei 4 jogadores da equipe do Corinthians de Lins, e aí a partida teve que ser encerrada por número suficiente de atletas. Para a gente sair de lá não foi fácil. Precisou vir os tenentes da Polícia Militar, juntamente com o escudo, colocando aquele escudo e a gente ter saído por baixo. O Zé Roberto, que era anotador da federação, da liga, ele teve que sair agachado por baixo do pessoal chutando ele. Foi uma agressão mútua de todo o pessoal. E eu, graças a Deus, ninguém enrolou a mão. Eu tive que sair, entrei num camburão, e eu fui, na felicidade ali, eu fui dentro do camburão.
E o pessoal começou a fazer aquela festa, querer chacoalhar o camburão, para me pegar lá no camburão. E fomos para a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Quando nós saímos da perua Kombi de Lins, para nós no Itaim, Araçatuba, tinha uma galera esperando nós no trevo. E o pessoal estava uma galera até muito grande. Então o motorista não sabia o que fazer com a perua Kombi. E eu dei a sugestão. Eu falei, olha, faz o seguinte, volta para a cidade, que lá a gente fica escondido em algum lugar. Mas só que no contrário, quando nós voltamos para a cidade, também tinha uma galera esperando nós no trevo de volta. Nós ficamos cercados naquele meio do caminho. Aí ninguém tinha, como hoje, tem um celular para poder ligar para a polícia militar, fazer alguma coisa. A nossa salvação, passou um motoqueiro, ele viu a nossa condição, ele falou para nós parar por ali, que ele ia chamar a polícia militar. E nós não acreditou, não. E ficamos por ali, né? Não tinha o que fazer alternativo, não tinha uma rota de fuga no meio de uma cana, qualquer coisa, não tinha. E foi aí que, graças a Deus, ele chamou a viatura da polícia militar, e compareceu a polícia militar, policial rodoviária, e nos conduziu até a cidade de Araçatuba, e ali nós já ficamos com medo, porque já que a Lins é pertinho de Araçatuba, né, poderia estar alguém por lá. Mas, graças a Deus, depois disso aí, depois desse susto, a gente conseguiu chegar no Hotel Bola 7, lá em Araçatuba, e deu tudo certo. Essa é uma delas que a gente tem muitas, né? Se a gente contar aqui, a gente fica muito tempo aí te falando aqui. E depois a gente teve o convite do Clóvis Jorge Hall para ser presidente da Liga, até porque estava vencendo o mandato dele, e o Zé Roberto também, que sempre foi o sucessor dele, e ele pediu que eu fosse candidato à presidência da Liga naquela oportunidade, e graças a Deus, contra adversário fortíssimo, que no caso, na época, o primeiro adversário meu como presidente da Liga foi o Dr. Brustelo, advogado, Dr. Antônio Brustelo, e a gente venceu a presidência da Liga. E de lá eu toquei durante 8 anos consecutivos, por 2 eleições consecutivas. Posteriormente me afastei 4 anos e voltei novamente mais 8 anos. E com isso eu fiquei durante 32 anos como presidente da Liga Sertaneja de Futebol. E Wilson, o que você está achando do futebol hoje em dia, aí, da arbitragem? O que você fala pra gente do futebol na atualidade? Olha, hoje o futebol ele é mecanizado, né? Na verdade, hoje é muito mecanizado, e o gostoso do futebol sempre foi a dúvida. Foi aquela dúvida da arbitragem, aquela gozação que o pessoal tinha quando saiu um gol, impedimento, hoje um gol, por exemplo, o cara cometeu uma falta e fez a infração, porque a emoção do futebol é o gol, né? Uma partida de futebol 0-0 é uma partida realmente que não tem nem expectativa nenhuma. Então hoje o futebol é muito mecanizado. Então hoje quem joga futebol, primeiro, partindo pelo princípio, quem joga futebol hoje é quem tem bem fisicamente, não é quem tem no contato técnico. Acabou com esse futebol raiz, que futebol o pessoal jogava na rua. Hoje você não visualiza ninguém jogando futebol na rua. E aquele tempo saiu muito jogador de futebol de rua, de peladas, né? Hoje, na verdade, é muito mecanizado. Mas a gente, uns pesam porque é pela evolução futebolística, no caso que ninguém possa ser prejudicado para um gol, mas até hoje mesmo com o VAR a gente vê aí muitas situações que poderiam ser evitadas. Mas mesmo assim, acho que vale ainda muito mais a intenção de quem é o ser humano que conduz a mecanização, tá? E a tecnologia que o futebol, inclusive, hoje necessita, é diferente hoje do vôlei. O vôlei é muito mais fácil, eles querem colocar uma situação do vôlei com o futebol. O futebol há muito contato, o vôlei já não há esse contato. Então, aí já é a diferença de você mecanizar o futebol. Mas a gente tem que seguir em frente, sempre questionando. Eu sou contra, na verdade, a mecanização do VAR, eu sou contra, porque eu acho que o olhar da arbitragem, mesmo eles errando ou acertando, é o suficiente. Wilson, entre Palmeiras, Flamengo e Fluminense, qual é o melhor time do Brasil hoje em dia? Aí tem 2 aspectos, né? Tem que se analisar o elenco, o grupo de atletas que às vezes a equipe tem hoje no seu elenco, e eu acrescento mais um aí, eu acrescento o Internacional, que é pelas contratações que o Internacional está fazendo uma contratação de peças, né, de futebol muito importante, pontuais, e tenho certeza que essas 4 equipes, mas o Palmeiras tem um grupo hoje mais homogêneo, que com certeza, por o tempo que trabalha junto com o Abel, mas são 4 equipes aí que para mim, uma dessas 4 será campeão brasileiro de 2024. Ô Wilson, e a gente tem essas declarações do John Textor aí falando de manipulações de resultados no futebol brasileiro. Você, como foi árbitro, participou, existe algum tipo de manipulação? Você já foi
procurado para ter esse tipo de manipulação, para favorecer algum time ou favorecer outro time, prejudicar aí? O que você fala pra gente dessas declarações ultimamente do John Textor, presidente do Botafogo? É difícil você até provar, mas eu te contei uma pequena história aqui, já tentou lá atrás. Lá atrás já tentou, que eu tentasse reverter um placar de resultado para que a equipe não caísse no futsal. Então daí você verifica que há possibilidade sim. Pode ser verídica, claro que tem que ser pontuais, que é muito bem esclarecida essa situação, até porque quando você coloca uma situação dessa, o João Textor não ia colocar uma situação dessa em dúvida sem ter provas. Eu acredito que ele não é louco, mas eu sempre acreditei que há diretores, há pessoas que é cabível de tudo. O ser humano é passível de tudo. Então eu acredito que se investigar bem, como já aconteceu no futebol paulista, já aconteceu aquela vez com o Edilson, que aconteceu, que foi provado que teve falsificações de resultado, mudança de resultado. Está o problema acontecendo aí em Matão, com a equipe da Matonense também, que está sendo aí, dois jogos deles foi suspenso em virtude de situações de resultado. Então hoje a gente pode acreditar de tudo. Eu não desacredito em nada que o João Textor colocou, mas a gente com certeza aí gostaria que realmente fosse feito uma vasculhações em todos os setores para que você possa, para o futebol ser limpo, já que a ideia é fazer com que essa mecanização do futebol seja limpo, não é mais justo que fazer isso. Eu acho que o torcedor que vai em campo, paga seu ingresso, não é barato, e vai acompanhar o futebol, não pode ser da forma que está acontecendo, que já aconteceu em 2023, eu tenho certeza, muitos resultados manipulados em virtude desses jogos que tem aí, principalmente esses jogos de aposta. Então a gente tudo pode acreditar. No próprio time do Santos aconteceu, o jogador ser envolvido com a questão de aposta, então como você vai desacreditar que tudo isso pode acontecer? Eu acho que somente comprovando essa realidade, alguém realmente investigar, para que eu tenha certeza que alguma coisa vai aparecer. É isso, esse foi o Wilson, esteve aqui com a gente falando um pouquinho de futebol e futebol sertanesino. Muito obrigado, Wilson. Obrigado a você mais uma vez aí, estamos sempre à disposição, assim que desejar, a gente está aí para poder estar falando um pouquinho sobre a nossa história.